Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui na Gazeta do Povo, no nosso site, nas nossas redes sociais. A gente vai falar hoje de um assunto muito importante. Pode ser que você não saiba, mas o Tribunal de Justiça do Paraná está num momento eleitoral. É bem diferente da eleição que a gente acabou de passar aqui no Brasil e também aqui no Paraná, né, para eleger deputado, eleger senador, governador. É uma eleição completamente diferente. Quem são os votantes são só os 120 desembargadores, mas o escolhido, e este ano temos 4 candidatos, o escolhido vai administrar um orçamento de mais ou menos 3 bilhões de reais, mais ou menos 18 mil funcionários, considerando aí os terceirizados, além dos funcionários de carreira e também os comissionados, e é também responsável por várias decisões que afetam o andamento do judiciário no Paraná, que é formado mais ou menos por 900 magistrados. Ou seja, é um universo bem grande que toma decisões muito importantes que afetam o dia a dia dos paranaenses. Por isso, a gente considera muito importante discutir a eleição do TJ, que vai escolher o presidente e outros integrantes da cúpula diretiva do TJ pelos próximos 2 anos. A eleição será segunda-feira, agora dia 12, a gente vai acompanhar a eleição diretamente lá do tribunal e a gente tem 4 candidatos disputando o cargo de presidente. A gente convidou todos os 4 candidatos para participar dessa rodada de perguntas, de entrevista aqui na Gazeta do Povo. E hoje a gente recebe o primeiro que aceitou o nosso convite, que é o desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira. Muito obrigada pela sua presença, obrigado por concordar, participar e responder as nossas perguntas para dizer quais são as suas propostas, o que o senhor pretende fazer caso seja eleito para o Tribunal de Justiça do Paraná. Boa tarde, Cátia. Boa tarde a todos os espectadores. É um prazer muito grande voltar aqui à Gazeta do Povo. Eu tenho um respeito muito grande por esse órgão de comunicação e pela sua direção, inclusive. Quando presidente do TRE, homenageamos, inclusive, o pai, o Dr. Guilherme, o Dr. Francisco, que foi funcionário do TRE. Prazer muito grande estar aqui e responder todas as perguntas que foram formuladas. Obrigada. Então vamos começar falando da importância desse cargo, né? É um cargo que ele é administrativo, né? Toma várias decisões da área de gestão, mas também é um cargo político, né? Da relação dos poderes, a relação do poder legislativo com o poder legislativo, com o poder executivo. Como é que o senhor vê a importância desse cargo do ponto de vista político? Que tipo de articulação política um presidente de Tribunal de Justiça pode ter para manter o que manda a lei, que é essa harmonia desses poderes? Na verdade, hoje o Poder Judiciário ele não pode ser mais como antigamente. Antigamente, os próprios magistrados tinham uma postura diferente. Eram herméticos, fechados, não conversavam com a sociedade, não conversavam mais detalhadamente com os outros poderes. E isso mudou, né? A sociedade hoje mudou, não só a paranense, mas a brasileira, enfim, o Brasil mudou, o mundo mudou. E há necessidade de uma interlocução com os outros poderes, evidentemente. O cargo é um cargo de gestão, propriamente dito, claro que também há situações técnicas que o presidente do tribunal tem que decidir, mas é um cargo administrativo de política de um poder. E evidentemente que hoje, em razão dos reclamos da sociedade, é preciso uma interlocução com os outros poderes, né? Principalmente na área das políticas públicas. Uhum. E uma das principais, ou uma das primeiras decisões que o eleito, né, o escolhido vai ter que tomar é como ele vai tentar administrar a questão do orçamento, os pedidos principalmente do governo do estado para se renegociar o pacto de distribuição do orçamento, né? O governador eleito, Ratinho Júnior, já disse que pretende tentar convencer os demais poderes a abrir mão da participação do fundo de participação do Estado na divisão do orçamento. Como é que o senhor vê essa questão orçamentária? Isso. Eu até respondi rapidamente a pergunta anterior, posso retornar? Claro, claro. Você me perguntou a propósito da interlocução, dessa articulação com os outros poderes, né? Há situações, há políticas públicas que o judiciário tem que intervir, tem que trabalhar ao lado do executivo e ao lado do legislativo. Por exemplo, questões relacionadas com a segurança pública, questões relacionadas com o sistema penitenciário, com a infância e juventude. Há várias atividades do Poder Judiciário que, em conjunto com o Executivo, com o Legislativo, nós podemos
tornar eficazes as políticas públicas. Por exemplo, hoje nós temos situações graves em todo o Brasil e aqui notadamente no estado do Paraná também, relacionadas com o sistema carcerário, né? Hoje o Poder Judiciário ele pode intervir nas políticas públicas. O Supremo Tribunal Federal, a partir de 1994, deu esse sinal verde para o Judiciário, todo o Judiciário. Antigamente as políticas públicas, quando se ajuizava uma ação relacionada com política pública, a decisão de todo o Judiciário no sentido que não poderíamos intervir na esfera do Executivo, né, em razão do princípio da separação dos poderes. Hoje não. Hoje há demandas, inclusive o Ministério Público propõe várias ações, por exemplo, para a construção de cadeias, para a construção de creches, para a entrega de medicamentos. E o Judiciário, na verdade, acaba intervindo na administração. E isso é um problema sério que nós temos. E eu pretendo, se eleito for, conversar com o governador, com o Ministério Público, com o presidente da Assembleia, para que nós possamos, em conjunto, decidir essas questões que acabam indo para o Judiciário, e nós não temos, no Judiciário temos que decidir, evidentemente, não podemos nos furtar, mas não temos a noção do todo do Estado, e isso interfere na administração. Então essa é uma situação, esse é um ponto, melhor dizendo, que eu pretendo, se eleito for, conversar com os outros poderes. No que toca ao orçamento, na verdade a base de cálculo do nosso orçamento, né, essa seria a técnica correta, das receitas do Estado, um dos itens é o Fundo de Participação do Estado, ou seja, um dinheiro que vem da União, repassado ao Estado, que nós temos 9,5% de participação, que é o nosso orçamento. Há acenos do governador, no sentido de que quer recuperar essa parcela, e nós temos que conversar, porque na verdade é uma parcela significativa do nosso orçamento que, se for extirpada, ela trará vários problemas, inclusive para políticas nossas, políticas públicas do Judiciário, que nós vamos ter que rever. Porque essa questão do Fundo de Participação do Estado, ela já foi incorporada ao orçamento do Tribunal como uma parte garantida de orçamento já reservada todo ano, né? Desde a gestão do Orlando Pessutti, quando houve essa redistribuição, o Judiciário do Paraná entendeu que aquele recurso estava garantido todos os anos. O senhor acha, então, que essa negociação para repensar, para repactuar isso, precisa ser um pouco mais pensada, avaliar quais seriam os efeitos no orçamento do Estado e no orçamento do Judiciário? Pois o presidente que for eleito, ele vai ter que conversar com o governador e com os deputados, porque nós temos que manter essa verba, porque nós temos concurso em andamento, por exemplo, concurso de juiz, concurso de servidores, vários contratos em andamento, que, se essa parcela for extirpada no nosso orçamento, nós teremos dificuldade em cumprir e honrar esses compromissos, e principalmente com relação à mão de obra, né? Servidores e juízes, que o Poder Judiciário é prestador de serviço, e nós precisamos, em razão da demanda crescente de processos. Hoje nós temos ativos no Paraná cerca de 3 milhões de processos, e nós precisamos de juízes e servidores para dar conta de tudo isso. Então, com a retirada dessa parcela do nosso orçamento, nós teremos dificuldade em honrar os nossos compromissos. Uhum. O senhor falou de concurso, né, para contratação de juiz. A gente ficou bastante tempo sem nenhum concurso para contratação de juiz, e por isso a gente tem aí uma quantidade de vagas em aberto a serem preenchidas. O senhor pretende, se eleito, acelerar esse processo de contratação de juízes no Paraná? Não, Kátia, essa tua informação, não sei a quem passou, o Judiciário do Paraná sempre abre concurso. Concurso de juiz nunca tem defasagem com relação a isso. Eu, inclusive, em 2012, presidi um concurso de juiz. E desde então, e antes também, a cada período nós abrimos novos concursos. Havendo vacância, aposentadoria, morte ou exoneração, nós abrimos novos concursos. O concurso que está aberto agora, ele prevê 28 vagas, contratação de 28 magistrados, né? E isso é preciso porque, a cada vez mais, eu já disse, a demanda de processos está aumentando, o Judiciário está cada vez mais sendo chamado a decidir questões da sociedade, e nós precisamos de mão de obra especializada, né?
falando ainda em mão de obra, uma das discussões que a gente tem acompanhado no Tribunal de Justiça mais recentemente, até por interferência do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, né, foi essa questão da priorização do primeiro grau. É uma demanda que, por exemplo, a OAB já vem pedindo há bastante tempo, né, e houve uma liminar dizendo que o tribunal deveria destinar mais força de trabalho para o primeiro grau. Como é que o senhor vê essa discussão e que tipo de encaminhamento, caso o senhor seja eleito, o senhor tomaria nesse sentido? Essa questão ela não é só em relação à força de trabalho. Esse procedimento administrativo que foi instaurado no CNJ a pedido da ANAJUD, da Associação dos Analistas Judiciários, tem duas demandas. Pretendem, primeiro, a unificação dos quadros de pessoal e o aumento da força de trabalho em primeiro grau. Na verdade, a situação é que isso foi uma situação que o conselheiro acabou usando uma expressão de efeito, e essa expressão de efeito acabou sendo um pouco interpretada, ou sendo interpretada de uma maneira não muito adequada, né? Na verdade, o problema aqui no Paraná não é crítico, e eu vou dizer os números. Por exemplo, nós temos hoje em primeiro grau de jurisdição, cerca de 8.000 funcionários. 8.000 servidores, 8.000 colaboradores, né? Porque nesses 8.000 nós temos servidores efetivos, comissionados e estagiários. 8.000. Em segundo grau, e na Secretaria do Tribunal nós temos 4.000. E na Secretaria tem servidores que prestam serviço também para o primeiro grau. Então não há essa defasagem exagerada, né? Na verdade, tem que ser cumprida a Resolução 219, lá se estabelece critérios nessa resolução e nós temos que cumprir esses critérios, né? Mas a defasagem não é grande. Nós temos, no que diz respeito a servidores ou força de trabalho, mão de obra, uma defasagem de mais ou menos 370 a 400 pessoas, vamos chamar pessoas, né? Nós temos um concurso em andamento para a contratação de 114 técnicos, já vai diminuir isso, esse número já vai diminuir, e também está em andamento a nomeação de 50 outros servidores, analistas judiciários do quadro de psicólogos e assistentes sociais. Então, na verdade, nós teremos uma defasagem de mais ou menos 230 pessoas, que isso, dependendo do que o CNJ decidir a propósito do anteprojeto de lei que o órgão especial já aprovou, com o passar dos anos a gente vai cumprir isso, porque também não podemos de uma hora para outra relocar funcionário do segundo grau ao primeiro grau, porque a pessoa tem família, tem um núcleo familiar que tem que ser preservado, uma série de situações que com o tempo a gente vai cumprindo, inclusive novos concursos que poderão ser abertos em breve espaço de tempo, essa força de trabalho estará equilibrada. O problema maior é a questão da unificação dos quadros de pessoal. Esse é um problema sério, porque isso inclusive reflete no orçamento, né? Por essa proposta que o Tribunal apresentou ao Conselho Nacional de Justiça após essa liminar que foi concedido, ao contrário do que pediam os sindicatos e analistas, enfim, nós teremos um aumento de mais ou menos 40 milhões de reais por ano no nosso orçamento para cumprir essa liminar. Se fosse aceita a proposta da ANAJUD, enfim, esse valor seria ainda maior. Então a situação não é tão simples de ser equacionada assim. Eu, se eleito for, a partir do dia 13, já procurarei já me inteirar de tudo isso para resolver esse problema o mais breve possível. Mas, como eu disse, a situação aqui no Paraná não é crítica, até pelos números que eu acabei de dizer, né? Nós temos. O senhor pretende, então, esclarecer que essa situação não é tão crítica? Ela não é crítica, né? Nós temos que resolvê-la, e resolvê-la em breve espaço de tempo, mas crítica não é, até pelo número de servidores que eu acabei de dizer. Nós temos em primeiro grau 8.000 pessoas e em segundo grau 4.000 pessoas. Então, porque sempre a OAB fala da necessidade de priorizar o primeiro grau, dizendo que é ali que está o gargalo do Judiciário do Paraná. Inclusive a AMAPAR, a Associação dos Juízes, dos Magistrados, né, que responde também pelos juízes de primeiro grau, sempre também fala da questão da priorização do primeiro grau. O que nesses pedidos da OAB e da AMAPAR, então, não estariam sendo atendidos, que eles continuam pedindo essa priorização do primeiro grau, que o senhor acha que estaria equacionado ou se caminhando? Nós precisamos rever o seguinte, né? É que a situação do judiciário não é uma situação equânime em todas as varas e em todas as comarcas.
Há, por exemplo, varas que são mais trabalhosas que outras, há comarcas que são mais trabalhosas que outras, então nós precisamos ver caso a caso, né? É claro que as demandas elas são procedentes, na maioria delas, e são também necessárias algumas alterações, e isso nós temos que ver caso a caso, né? Mas como eu falei, não é uma situação de se dizer a ponto daquela expressão do conselheiro de dizer que a situação ela é grave, ela é crítica, não. A situação ela é tranquilamente contornável e resolúvel. Uhum. Né? Ainda falando do CNJ, recentemente teve uma correição, né, que é periódica, de tempos em tempos há uma correição, que apontou alguns problemas na administração, na parte de gestão do tribunal. Desses problemas que foram apontados pelo CNJ, o senhor acha que tem algum que seja mais grave, que o senhor pretende atacar mais urgentemente, que precisa realmente de uma interferência de gestão? Não, na verdade, os apontamentos que foram feitos pelo CNJ comuns em toda a administração. Se por acaso tivéssemos, por hipótese, aqui uma auditoria na Gazeta do Povo, claro, olha, aquela mesma que está funcionando direito, aquilo precisa ser feito assim, enfim, isso é normal em toda a administração, seja na iniciativa privada, seja no poder público, isso é normal e importante, claro, mas não nada de grave, de extraordinário que nós não possamos cumprir em breve tempo. Pelo que eu li da ata, nós cumpriremos isso rapidamente. Tivemos um problema sério tempos atrás, logo no início do Conselho Nacional de Justiça, isso foi divulgado amplamente, vários problemas que nós tínhamos, de situações pretéritas e bem longínquas, né, que vieram à tona, mas tudo isso nós corrigimos. Eu, inclusive, quando presidente do desembargador Miguel Kfouri Neto, eu era gestor perante o CNJ e perante o Tribunal de Contas, enfim, por trabalhar com direito público há muito tempo, eu fui o gestor dessa área e nós resolvemos todos os problemas. Todos, a ponto de a ministra Helena Calmon, que era uma mulher muito séria, é ainda uma mulher muito séria, muito rígida, dura, vamos dizer assim, ela nos elogiou ao final de todo o nosso trabalho. Beleza. Falando ainda dessa questão do CNJ, recentemente houve um pedido de alguns juízes para que fosse analisada a questão da promoção por merecimento no CNJ, né? Alegando que hoje o Tribunal de Justiça não seguiria o que manda a LOMAN e outras normativas com relação à promoção de juízes por merecimento, que deveria ser objetiva, deveria ter critérios bem claros para a promoção. O que o senhor pensa sobre esse assunto? Como é que o senhor vê essa demanda desses 8 juízes que foram ao CNJ para pedir que isso seja analisado aqui? A promoção por merecimento dos magistrados, ela está disciplinada no artigo na resolução, melhor dizendo, 106 do Conselho Nacional de Justiça. Muito se evoluiu com relação a isso, né? Depois da Constituição de 88, o 5º Constitucional, né? Mesmo por merecimento, só um número limitado de magistrados que podem concorrer, as votações são abertas, né? E fundamentadas, né? A demanda desses magistrados é no sentido de que não está sendo obedecida essa resolução 106 em sua plenitude, ou seja, que ela estabelece mais critérios objetivos do que subjetivos. O tribunal fez a defesa, eu tive a oportunidade de ler a defesa em decorrência dessa nossa entrevista de hoje, e o tribunal defende-se, e os magistrados também, que foram promovidos, no sentido de que, e eu participei inclusive dessa última sessão, os votos foram fundamentados, né? Inclusive para votação, para integrar a lista para desembargador, o nosso corregedor, que também é candidato a presidente, ele fez uma fundamentação exaustiva de todos os candidatos, e material são distribuídos a todos os desembargadores, e todos votam em aberto e fundamentado. É isso que foi defendido e está lá para o CNJ ser apreciado, né? Agora, vejam, não se pode, na verdade, por ser uma promoção e por ser um julgamento, vamos dizer assim, né, estabelecer critérios somente objetivos. Há decisões, inclusive, do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o subjetivismo, uma parcela pequena, mas sempre existirá, né, subjetivismo, senão não haveria, a decisão do ministro Fux, não haveria necessidade de os desembargadores votarem.
Bastaria, então, apresentar dados à contadoria do tribunal e a contadoria dizer se você está promovido, né? Então, o subjetivismo sempre existirá. Isso não tem como eliminar de um processo de escolha de um magistrado. E no mais das vezes, Kátia, isso eu posso te dizer, os magistrados se igualam, né? São magistrados todos com excelente produtividade, excelente fundamentação das decisões, pessoas íntegras, corretas. Então, é difícil realmente escolher, né? E por vezes, como eu disse, acaba o magistrado ficando desgostoso, que não foi promovido, enfim, mas todos têm merecimento, a verdade é essa, né? Então é muito difícil. E eu digo sempre, esses dias falei para um colega, né, que ainda não é desembargador, eu disse, quando você for desembargador, você verá como é difícil escolher, porque todos são bons. O senhor acredita, então, que a resposta que está sendo encaminhada pelo TJ ao CNJ, ela justifica plenamente o processo atual, dentro das circunstâncias atuais da votação da promoção por merecimento? Como eu disse, né, as nossas sessões últimas, elas foram todas fundamentadas, os votos, né, e, claro, o CNJ vai decidir, diz, olha, na verdade há que se fazer, porque a resolução de 106, ela estabelece pontuações, né, pontuações a respeito de determinadas questões, por exemplo, qualidade do trabalho, quantidade do trabalho, enfim. Vamos ver o que o CNJ vai decidir, né? Se o CNJ disser não, tem que ser de forma diferente, tem que ser mais detalhado, diminuir essa subjetividade e primar mais pela objetividade, nós faremos, nós cumpriremos, né? Também, se for necessário levar essa questão a julgamento do pleno, também levaremos, isso não há problema nenhum, temos que discutir isso e não vejo dificuldade nenhuma em fazê-lo. Tá certo. Mais recentemente também teve a aprovação pelo órgão especial, depois pela Assembleia Legislativa, da questão do adicional por acúmulo de função, né? Tanto por excesso de trabalho, como o senhor mesmo falou, algumas câmaras, algumas comarcas têm muito trabalho, né? Como por atribuição de mais do que uma função. Como é que o senhor vê esse tipo de adicional? Como é que o senhor vê, inclusive, a interpretação que a população tem desse tipo de adicional? Veja, tudo que nós fazemos, e esse adicional não foi diferente, nós submetemos ao Conselho Nacional de Justiça, né? Tudo está com base na lei, no princípio, administrativamente falando, o princípio da legalidade estrita. Tudo que nós fazemos, nós primamos pela legalidade. Se está previsto em lei, é um direito que nós temos, o magistrado não é diferente dos outros seres humanos, né? Nós também somos sujeitos de direito e nós estamos cumprindo a lei. Uhum. O senhor falou mais no início sobre a questão da judicialização de vários processos, de políticas públicas, por exemplo. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas sessões do órgão especial, em que em vários momentos os desembargadores mencionavam a letra fria da lei diz isso, né? Por exemplo, sei lá, uma intervenção numa carceragem de um presídio. Está superlotado, o Ministério Público às vezes pede a intervenção e o magistrado dizia, olha, pela letra fria da lei eu tinha de conceder a intervenção, mas essas pessoas vão para onde? O que vai acontecer se acontecer essa intervenção? Há uma discussão hoje muito grande no judiciário que aponta para uma avaliação menos garantista, menos fria da lei, mais analisando o contexto. Como é que o senhor vê essa postura mais contextualizada nas decisões judiciais? Só te pergunto se eu tenho tempo para responder essa pergunta. Tem, sim. Então é o seguinte, a questão das políticas públicas, né? Como eu disse no início, agora eu vou responder mais detalhadamente, até 1994, as decisões do Supremo Tribunal Federal com relação às políticas públicas eram no sentido que o judiciário não podia intervir nisso, né? Então, construção de cadeias, entrega de medicamentos, construção de creches, enfim, saneamento básico, enfim, tudo relacionado com as políticas públicas, o judiciário não podia intervir, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes. Era assim que o Supremo decidia e era assim que nós decidimos. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, a partir de 1994, uma decisão histórica do ministro Celso de Mello, começou a entender o seguinte, em razão da força normativa da Constituição Federal, e por ter a Constituição Federal várias normas estabelecendo que
que a saúde é direito de todos, né, a vida digna, a dignidade humana, enfim, várias normas de direito fundamental, elas não poderiam ser simplesmente normas para embelezar a Constituição. Elas tinham que ter efetividade, né, tecnicamente chamadas normas de princípios programáticos, né. E daí então o Supremo Tribunal Federal começou a decidir o seguinte: se a situação, a omissão do poder público, do executivo, for muito grave, a ponto dessa omissão interferir num direito fundamental do cidadão, o judiciário pode intervir, né? E então nós estamos intervindo. Só que esse é um problema muito sério, muito sério. Por isso que eu disse, se eleito for, eu pretendo conversar com o governador, conversar com o presidente da Assembleia, com o Ministério Público, resolver isso antes de ir para o judiciário. Por que resolver antes de ir para o judiciário? Por exemplo, questão dos medicamentos. O Estado tem gasto milhões de reais para a entrega de medicamentos. Medicação especial, que é chamada. Né? Só que na verdade são vários magistrados no Estado e vários magistrados em segundo grau também no tribunal decidindo isso. E cada magistrado não tem a noção do todo. Não se sabe, por exemplo, se a população, na verdade, queria isso, entrega de medicamento ou saneamento básico, né? Nós estamos, na verdade, acabamos interferindo na administração. E às vezes isso pode ser prejudicial, né? Tanto esse problema é grave, ele é um problema sério, que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei para que as ações relacionadas com as políticas públicas, elas tenham um procedimento especialíssimo. Tenha no Estado uma ou mais varas só para decidir essas políticas públicas e tenha jurisdição em todo o território estadual, né? E que seja o gestor chamado a previamente se manifestar e apresente todo o contexto do orçamento, enfim, para que o administrador, para que o juiz então possa decidir adequadamente. Então esse é um problema extremamente sério. Pois bem, e diante disso, dessa pergunta que você fez, né, mas a situação é grave, nós temos que analisar daí caso a caso se é grave a ponto de nós podermos intervir, né? Questão da carceragem, a situação é crítica, o que está ocorrendo, segurança pública está em risco, não só a segurança pública, mas a saúde, a vida do detento está em risco, né? O judiciário tem que intervir. E é um problema sério também, porque às vezes o Estado já tem uma programação, já tem uma política pública como um todo e acaba o judiciário, por vezes, numa situação pequena, prejudicando todo o resto, né? Então, por isso que é preciso. Esse ponto é um ponto extremamente sério. Por ser desembargador de uma Câmara de Direito Público, eu quero conversar com o governador, eu quero conversar com o presidente da Assembleia para nós, com o Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, para nós solucionarmos esse problema e que o Judiciário não seja chamado a intervir em situações pontuais que podem prejudicar o todo, né? Isso que o senhor descreveu, dentro do contexto que a gente vive hoje, o Judiciário tem exercido um certo protagonismo, né? A gente viu aí agora, por exemplo, um juiz ser nomeado superministro. A gente vive uma situação em que muitos brasileiros já sabem o nome dos ministros do STF. Até pouco tempo atrás, ninguém que não fosse da área jurídica sabia quem eram os integrantes do STF. A gente vive um protagonismo do judiciário. Como é que o senhor vê essa posição do juiz, do magistrado mais protagonista? E também dessa questão de que se diz que o judiciário está legislando, está atuando nessa lacuna constitucional, por exemplo. O ativismo do judiciário é preciso que nós tenhamos, né, muito cuidado com isso, né? Porque políticas públicas, se não cuidarmos, daqui a pouco nós estamos administrando o município, administrando o Estado, né? Nós temos que cuidar, temos que ter muita cautela com relação a isso, né? Com relação também à lacuna da lei. O judiciário não pode se furtar de decidir havendo lacuna da lei. Vai ter que decidir com relação ao caso concreto que ele for submetido, né? Mas evidentemente que hoje é a era do Poder Judiciário, não podemos negar isso, né? E hoje todos sabem o quão é importante o Poder Judiciário para a população. Nós estamos, na verdade, resolvendo problemas que não são nossos, né? Eu tenho para mim, não sei se vou chegar a alcançar isso, eu já estou
com quase 30 anos de carreira, com quase 60 anos de idade. Não sei se eu vou alcançar, mas vai chegar um determinado momento que o judiciário vai ter que se colocar no seu papel que foi idealizado para ele, ou seja, julgar o passado, não julgar o presente e o futuro. Administrar o presente e também projetar normas para o futuro, isso cabe ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Vai chegar um determinado momento que as coisas vão voltar à sua normalidade conforme a tripartição de poderes é idealizado, você é jornalista, você sabe, por Montesquieu, né? Então, nessa linha que o senhor falou e também no que o senhor retomou no início, quando o senhor falou que não dá para pensar num judiciário do passado no sentido antiquado, né, que tenha se prendido a uma forma de fazer justiça que não faz mais sentido hoje em dia. Um dos pilares da nova forma de fazer justiça é a transparência. Tanto que o CNJ agora está com um concurso para descobrir qual é o tribunal mais transparente na sua gestão de recursos. Como é que o senhor vê essa abertura para a transparência? O que o senhor faria para que o Tribunal de Justiça do Paraná fosse mais transparente? Na verdade, nós primamos pela transparência, né? O judiciário é o poder mais transparente da República, né? As sessões do Supremo Tribunal Federal, elas são televisionadas, são transmitidas pela televisão. As sessões do órgão especial aqui também poderiam ser televisionadas. Também vamos pensar, isso aí quando o desembargador Kifuri exerceu a presidência, ele instalou em todas as câmaras, inclusive no órgão especial também, para televisionamento, né? Isso, claro. Mas todas as decisões, o judiciário, ele não há um poder igual ao judiciário. Ou seja, o legislativo e o executivo não tem tanta responsabilidade em demonstrar transparência como o judiciário. Por exemplo, todas as decisões nossas, elas são públicas e fundamentadas, né? Fundamentadas. E nos atos de gestão também, nós cumprimos a legislação, a lei da transparência, enfim, e todas as administrações têm primado por isso. O desembargador Béttica, que é o atual presidente, também fez uma gestão extremamente competente, extremamente discreta e sempre mostrando à população, à imprensa, que nós não temos nada a esconder. Como é que o senhor acha que dá para melhorar a confiança da população no judiciário, dentro dessa linha que o senhor mencionou? Como que é possível ampliar? Hoje, uma pesquisa que a gente viu da Presidência da República indica que 48% da população tem uma certa desconfiança com o judiciário ainda. Como é que o senhor acha que é possível aumentar essa confiança da população no judiciário? Essa confiança da população no judiciário, ela nunca vai ser num patamar, num percentual elevado, né? Porque quem tem uma demanda na justiça, o ganho perde. Aquele que perde vai ficar insatisfeito, né? Então, esse percentual, eu sempre refleti a propósito disso, que nunca será um percentual elevado. Mas, de qualquer sorte, é o seguinte, a população confia no judiciário. Tanto confia que isso é o número de processos que nós temos. Aqui no Paraná nós temos processos ativos, 3 milhões de processos ativos. Então significa dizer que a população confia no judiciário. Se não confiasse, nós estávamos sem serviço. Porque recorre ao judiciário. Exatamente, recorre ao judiciário. E, aliás, o judiciário é um poder extremamente democrático, né? O juiz decide, tem o tribunal, tem os tribunais superiores para rever, enfim, colegiados, né? Então é um poder que a população confia. Claro que nós temos muito que evoluir ainda. O nosso sistema de justiça aqui no Brasil ele é muito complexo, né? Esse é outro tema que, se um dia você quiser, nós podemos conversar mais tempo, né? O sistema de justiça é muito complexo. Pelo tamanho do nosso país, um país continental, o sistema de justiça tinha que ser mais simples, né? Mais simples. Mas ele é muito complexo, instâncias superiores, até uma quarta instância, o Supremo Tribunal Federal, então acaba tardando a prestação jurisdicional. Mas, de qualquer forma, tudo isso é situações para serem corrigidas, situações legislativas para serem corrigidas. E também situações pontuais no próprio judiciário, não podemos negar, nós temos problemas. E esses problemas que nós temos que enfrentá-los e resolvê-los com o tempo. Mas eu tenho certeza absoluta que o judiciário hoje é um poder que dá exemplo para a população, né? Tanto que nós temos hoje um ministro da Justiça que é uma pessoa que, onde ele for, ele é ovacionado, né? Ele vai deixar a magistratura e assumirá o Ministério da Justiça. É um magistrado que nunca uma pessoa teve tanta projeção como ele, ou seja, que demonstrou que a justiça é importante para a população.
Ok. Para dar conta desses 3 milhões de processos, o senhor acha que o Judiciário do Paraná precisa de mais servidores? Fora esses concursos que o senhor já mencionou, que estão abertos, né? Então... Pois é, na verdade é o seguinte, né? O problema desses 3 milhões, Kátia, é que o sistema de justiça, nossa legislação, nosso processo, ele é complexo também. É preciso ser modificado. Isso com o tempo, né? A evolução da nossa sociedade, né? Então, às vezes, o processo ele não termina só com a sentença do juiz, com a decisão do tribunal. Depois tem a fase de execução, que demora, enfim, né? Só que nós não podemos também entender que a cada aumento do processo nós temos que contratar mais pessoas, mais juízes, porque senão chega um determinado momento que o Estado não tem condições de suportar tudo isso, né? O fato é o seguinte, o fato é que tudo isso passa também por problemas sociais, a educação, a economia estável, né? Educação no sentido de que em determinados países, por exemplo, a Alemanha, se a pessoa tiver um problema na justiça, ela tem vergonha. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil a pessoa tem 2, 3 processos, não dá nem bola, né? Não liga para isso, né? Então o brasileiro demanda muito, esse é um problema sério também para o judiciário. E eu quero crer que a evolução da sociedade isso vai modificar para frente, né? Não sei se verei isso, mas que vai modificar para frente, vai modificar. E também economia estável, enfim, uma sociedade mais justa, mais organizada, enfim, mais igualitária, melhor dizendo, né? Que nós tenhamos uma distribuição de renda equânime, que as pessoas também não tenham que socorrer do judiciário como se socorre hoje. Então eu entendo, penso assim, que com a evolução da sociedade o judiciário também vai ter a sua gama de processos diminuída. Mas com os números que o senhor já teve acesso, né, como integrante do judiciário, o senhor acha que como gestor o senhor terá de contratar mais funcionários num horizonte curto aí, num curto prazo? Esses servidores que serão contratados, que porventura têm que ser contratados adiante, os magistrados, hoje o Judiciário do Paraná é exemplo. Nós damos, desculpa a expressão, de lavada em vários tribunais do nosso país. O tribunal mais rápido, o poder judiciário mais rápido, mais sério do país é o nosso, indiscutivelmente. E o senhor acha que os servidores do Judiciário do Paraná precisam ser melhor remunerados do que já são? A questão da remuneração ela sempre, o ser humano sempre é insatisfeito, né? Sempre é insatisfeito, né? Mas eu digo sempre o seguinte, claro que nós precisamos sempre ganhar bem, precisamos ter tranquilidade financeira, paz para trabalharmos, principalmente porque nós lidamos com o que é de mais caro com as pessoas, a vida, a liberdade, a honra, o patrimônio, enfim, né? Mas eu creio que a questão salarial ela não está tão defasada assim, com exceção, na verdade, dos vencimentos dos magistrados, mas isso em breve tempo será solucionado. Acho que vai ser votado, está na pauta do Senado para ser votado hoje. É um reajuste de 16%. Reajuste, né? Dos ministros, né? Que vai ter um efeito em cascata daí com os demais magistrados do restante do Brasil, né? Uhum. Para terminar, qual que é o seu diferencial como candidato? O que o senhor tem de diferente? O que o senhor contribuiria como gestor do Tribunal de Justiça do Paraná? Pois é, eu até quando fui procurado, melhor dizendo, quando fui fazendo minha campanha, visitar os colegas embargadores do tribunal, eu disse a eles, né? Eu vim do TRE, tinha exercido a presidência do TRE, estava lá no meu gabinete e alguns colegas me perguntaram se eu ia ser candidato a presidente do TJ. E eu, a princípio, não disse nada, enfim, mas outros me procuraram e eu acabei aceitando, né? E aceitando por uma razão muito, para mim, muito cara, uma razão muito forte para mim, que é o amor que eu tenho pela Justiça do Paraná, pelo Poder Judiciário do Paraná. Se hoje eu tenho uma vida digna para mim e para a minha família, uma qualidade de vida razoável, eu devo isso ao Poder Judiciário do Estado do Paraná. Então, isso que me motiva a participar desse pleito e, se eleito for, assumir essa enorme missão, essa responsabilidade, né? Eu iniciei minha carreira como promotor de justiça, depois do concurso público, fiquei por cerca de 1 ano como promotor de justiça, depois fiz um novo concurso para a magistratura, ingressei na carreira, passei por todas as comarcas do interior, transinicial, intermediária, final,
Aqui na capital eu fui juiz titular da Vara de Registros Públicos, tenho experiência na área administrativa, fui corregedor do Fórum Extrajudicial, fui juiz auxiliar da Corregedoria, fui juiz auxiliar da Presidência, depois fui promovido a 2º grau, fui também diretor da Escola da Magistratura, fui conselheiro da Escola de Servidores e, por último, exerci o cargo de corregedor e vice-presidente do TRE e, por último, de presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Então, eu entendo que estou preparado, tenho conhecimento de toda a área administrativa do Tribunal, de todo o Judiciário do Paraná. Fui também membro eleito do Conselho da Magistratura, fui membro da Comissão do Regimento Interno, fui relator perante o Tribunal Pleno do Regimento Interno que está vigiando no nosso Tribunal. Então, me julgo com experiência suficiente. Você acha que a experiência de ter passado por todos esses lugares o qualifica para o cargo? Exatamente. Todos esses lugares que eu passei, eu me julgo habilitado a, se eleito for, a exercer esse cargo, essa missão que Deus irá me confiar. Tá certo, então. Queria agradecer a presença aqui do desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, que é um dos 4 candidatos que disputam a presidência do TJ. Lembrando que a eleição vai ser segunda-feira, dia 12, e a gente convidou os demais candidatos. A princípio está pré-agendada uma entrevista com o desembargador Fernando Bodziak para sexta-feira. O candidato Rogério Kanayama, que é atual corregedor-geral, que também disputa a presidência, já declinou do convite, disse que prefere não participar. E a desembargadora Lídia Maegima, que também ocupa hoje um cargo de segunda vice-presidente do TJ, ela teve um problema de agenda e ainda está vendo se vai ser possível participar da nossa rodada de entrevistas. Mas gostaria de reforçar, então, aqui que a gente considera muito importante esse cargo da presidência do Tribunal de Justiça, pelos efeitos tanto administrativos, né, desse orçamento de 3 bilhões, lidando com 18 mil funcionários, 900 magistrados, mas também os efeitos para a população do Paraná. Quando o judiciário vai bem, boa parte dos anseios da população são acatados, né? Então, a gente vai continuar acompanhando a eleição do Tribunal de Justiça do Paraná. Mais uma vez, doutor Adalberto, muito obrigada pela presença e por contar para a gente o que o senhor pensa e como o senhor agiria caso eleito. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradecemos a audiência do pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, pelo site. Até a próxima entrevista.